Provavelmente você já ouviu falar, e isso é rigorosamente verdadeiro, que São Paulo é o maior mercado deste país e que o interior do estado de São Paulo é o segundo maior mercado desse país. Não é? Então, à luz dos números absolutos, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma análise que passe por um viés de qualidade, isso é rigorosamente verdadeiro. Só que do ponto de vista prático, essa verdade é uma verdade meio complicada, não é? Ok, São Paulo, a grande São Paulo, você consegue de alguma maneira ter uma unidade de distribuição, você consegue ter uma logística bastante racional, você consegue ter eventualmente uma cobertura boa de comunicação, você consegue facilitar a vida dos teus vendedores, todo o processo de distribuição. Mas quando você fala do interior do estado de São Paulo, você não está falando de um local único ou de uma região única, você está falando de mais de 500 municípios, não é? Você está falando de Ribeirão Preto, que é num canto, você está falando de Bauru, que é no outro, Sorocaba, que é no outro, Campinas, que é no outro, o litoral, que é outro, o Vale, que é outro, ou seja, é um segundo mercado, mas totalmente disperso, não é? Totalmente distante. Não é? O IBGE acaba de divulgar, fechar os dados referentes ao ano de 2007, e de alguma maneira ele confirma isso. Não é? Ele foi aferir a renda dos 5.500 e poucos municípios que este país tem, e ele constatou, de novo, como já tinha constatado nos anos anteriores, que mais de 50% dessa renda se concentram apenas em 50 municípios. A cidade de São Paulo sozinha, por exemplo, dos 100% do país, ela responde por 12,02%. O Rio por 5,26%, Brasília por 3,76% e por aí vai. Né? Muitos dos nossos clientes, dos nossos amigos nos perguntam, né? Mas então o que vocês recomendam? Não é? Se o interior de São Paulo é o segundo maior mercado do Brasil, mas tem todos esses complicadores, o que vocês recomendam? A gente tem recomendado a todos os nossos clientes e recomenda agora a você que está nos assistindo que considere uma região nova que a gente denominou aqui de Mega São Paulo. O que é o Mega São Paulo? É uma grande região cujo centro, cujo hub é a cidade de São Paulo, sei lá, a Praça da Sé. Aí você traça um raio de 100 quilômetros a partir da Praça da Sé e aí você vai incluir nesse raio toda a grande São Paulo, Campinas, Guarulhos, o AB, C, D e E, todo o litoral, o Vale do Paraíba, não é? Ou seja, nenhuma cidade que esteja a uma distância maior em trânsito normal do que 2 horas de automóvel, não é? Ou 2 horas e pouquinho de ônibus, ou de qualquer outro tipo de condução. Não é? Onde você tem uma homogeneidade relativamente interessante, onde você tem facilidade de acesso, onde você pode acompanhar a distribuição dos seus produtos, onde você tem toda uma facilidade operacional do ponto de vista de logística, onde você tem uma possibilidade de cobertura de comunicação maior, e as empresas, por alguma maneira, de alguma forma, não é? Ou de alguma maneira, por um hábito antigo, ficam ainda refletindo e raciocinando em termos de maior mercado do Brasil, cidade de São Paulo, segundo maior mercado interior da cidade de São Paulo, se esquecendo da diversidade, da dispersão e das distâncias. Portanto, daqui para frente, quando você estiver definindo os seus objetivos, considere São Paulo, a grande São Paulo, mas olhe com muita atenção a Mega São Paulo, que é exatamente isso que eu acabei de descrever para vocês e que é responsável por 25% ou um pouco mais do consumo, de todo o consumo desse país. Mega São Paulo.